Boa noite. Hoje, dia 29, domingo, encerrando uma semana que passou, uma semana um pouco tumultuada politicamente, mas aqui no Acre é assim, a gente vive política 24 horas, só se discute isso. Na Câmara Municipal, a questão do empréstimo de 340 milhões de reais para ajudar a Prefeitura a construir obras, não foi autorizado. No governo do Estado, secretários de Estado brigando com deputados da base, é uma confusão medonha, sabe? E por aí, a nível nacional, nós temos observado que o contexto continua do mesmo jeito, sabe? As CPIs trabalhando, o Congresso se mobilizando, o STF dando ordem, mandando no país, né? Tomando atribuições que é do próprio Legislativo, do Congresso Nacional, o presidente do Senado tomando decisões que não tinha tomado até agora. O Brasil, de certa forma, gostando, os brasileiros gostando dessas posições. Hoje, aqui no programa, não vai ser diferente, vamos conversar sobre política, né? E eu estou recebendo hoje aqui o deputado federal Ulisses, Coronel Ulisses, que toda a sociedade conhece. Ele vem aqui fazer uma prestação de conta, bater o papo conosco, sabe? Nos ajudar com informações que a gente tem preocupações e que são temas importantes. Do meu lado direito aqui, o Dr. Robson Aguiar, meu amigo, meu irmão, veio aqui participar também dessa conversa, e o Dr. Valdir Perazzo, que sugeriu esse tema de hoje, inclusive com a presença do Coronel Ulisses, que é sobre invasões de terra, sabe? E eu aproveito para conversar com o deputado Ulisses e começar perguntando, deputado, vai aguentar esse movimento, essa pressão que a gente está observando, para que você seja candidato a prefeito de Rio Branco? Eu achei que a pergunta era sobre a questão das invasões de terra, mas a pergunta foi outra. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, cara cidadão acreano, dizer que nós estamos sempre alertas e prontos para fazer aquilo que eu sempre fiz na minha vida, que é servir e proteger. E eu acrescento uma outra palavra hoje, que é cuidar do nosso país, do nosso estado e de cada cidadão acreano. Agradecer a presença do Dr. Robson, o meu eterno professor, Dr. Valdir Perazzo, foi meu professor na Universidade Federal do Acre, quando eu era aluno do curso de Direito, né? Então, assim, para a gente é uma honra poder hoje estar debatendo com alguém que nos ensinou muito nessa caminhada. A questão da prefeitura, como o senhor está falando, eu entendo que ainda é muito cedo para a gente tratar desse assunto. Eu entendo que alguns pré-candidatos, eles queimaram a largada, acho que desnecessariamente, né? Ainda temos muito o que fazer, trabalhar em prol da nossa sociedade, ao invés de estar discutindo política nesse momento, no caso, política de sucessão. Nós temos que, nesse momento, estar trabalhando para resolver os problemas que a cidade tem, problemas de buracos, problemas de saneamento básico, problemas que envolvem a questão do desenvolvimento econômico do nosso estado, né? O nosso país que está entregue a uma quadrilha, a um grupo criminoso que se apoderou e acha que o Brasil é uma propriedade privada que pertence a ele. O Brasil pertence ao povo brasileiro. O Brasil não pertence a um grupo, a um partido que acha que pode todas as coisas, né? E que tem trazido prejuízos imensos para o nosso país. Para você entender, o governo Bolsonaro teve um superávit de acima de 70 bilhões de reais, deixou isso nos cofres públicos. Em pouco mais de 10 meses, nós estamos com um déficit de mais de 70 bilhões, ou seja, gastaram 70 bilhões que estavam em caixa, entraram e gastaram aquilo que não tinha, mais 70 bilhões, e nós temos um déficit aí de mais de 140 bilhões, e é isso que está causando um dano irreparável aos estados e aos municípios. Muitos prefeitos que fizeram o L hoje estão arrependidos, porque os seus repasses do FPM foram diminuídos, os repasses do FPE dos estados também diminuídos. Isso tem afetado drasticamente o estado do Acre, que depende desses repasses do governo federal. Deputado, o Congresso Nacional, diante de tudo isso que está acontecendo, que o senhor acabou de relatar, qual a posição que está tomando diante disso? Porque é fundamental
A base do governo federal é maior, do Congresso Nacional, ele tem uma base consolidada para que tudo isso aconteça e a gente fica olhando? Olha, na verdade, o Congresso Nacional ele tem que ser visto de duas maneiras. Ele é bicameral, então tem que ser visto a questão da Câmara dos Deputados, que hoje pautas de ideologias, pautas de esquerdas, elas não vão conseguir passar lá, porque nós temos hoje um Congresso onde os deputados federais são conservadores, defendem as questões de Deus, a questão da pátria, a questão da família, a questão da liberdade, mas nós temos o Senado que ainda é majoritariamente de esquerda, né? Infelizmente, nós temos algumas situações que o Senado deveria fazer, que seria controlar o STF, porque isso cabe ao Senado, e é importante fazer isso, porque eu recebo muitas cobranças. Pessoal, o deputado federal não está fazendo, os deputados federais não estão fazendo nada a respeito do STF. O STF, ele cuida em relação ao Poder Executivo, né? É um controle, né? Que o professor me ensinou, né? Aquela questão de Montesquieu, desde aquele tempo, onde nós temos medidas de pesos e controles, né? Os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si, mas nenhum é maior ou melhor que o outro, né? E para um controlar o outro, existem as divisões. Então, o Senado é quem controla o STF, né? Então, todas as ações que o STF toma, depende do Senado acatar ou não. E hoje eu consigo enxergar que o Senado está acordando com algumas situações que ocorreram, deram um sinal que acordaram. Por exemplo, agora o defensor público geral da União foi reprovado, não passou na sabatina. Isso nunca tinha acontecido no Senado, né? Então, o Senado não permitiu que o marco temporal, por exemplo, fosse desprestigiado dentro da casa que foi votado, né? E da mesma forma, a Câmara Federal, onde os deputados federais atuam, que aí é a nossa área, nós temos trabalhado muito, né? Principalmente no que concerne as comissões que lá estão instaladas, essa questão do CPI, do MST, né? Várias outras CPIs que estão ocorrendo. A nossa comissão, por exemplo, de segurança pública e combate ao crime organizado é uma comissão muito forte, muito pesada, tanto é que o ministro Dino, ele não tem coragem de ir na nossa comissão, ele faltou à nossa comissão, no outro dia ele foi na outra comissão, porque é uma comissão mais leve. Na comissão de segurança é pau na muleira, né? Ele não está fazendo o trabalho dele, a violência está aumentando e a culpa é dele. Ele tem que resolver os problemas, porque ele é o ministro da Justiça e Segurança Pública. Márcio Nunes, tem esse primeiro videozinho que eu queria pedir para você colocar. Antes disso, eu quero só tirar mais aqui uma dúvida aqui com o deputado Ulisses. Eu fiz uma live ontem, mais de 120 pessoas me pediram na live para me fazer a pergunta se você vai resistir ao movimento que estão trazendo. Você reconhece esse movimento? Existe realmente esse movimento para que seu nome seja um nome colocado para a população de Rio Branco? Existe um movimento muito forte, existe uma pressão muito grande de senadores, de deputados federais, de alguns partidos que nos apoiariam se nós realmente decidirmos entrar nessa luta pela prefeitura. Mas eu estou andando e estou ouvindo a população. Eu entendo que o termômetro é saber o que a população quer, o que a população deseja, né, nesse caso para Rio Branco, né, que precisa se desenvolver, precisa ter alguns problemas que já estão perdurando por muito tempo, porque nós tivemos muitas administrações desastrosas, né, principalmente quando o PT estava governando o nosso estado e o município. Então nós tivemos aí um retrocesso, um desenvolvimento na questão da geração de emprego, na questão da renda, na questão da educação. A segurança é um exemplo disso. Quando eu assumi o comando geral da Polícia Militar e depois fui para a Secretaria de Segurança Pública de 2019, nós pegamos o estado do Acre
sendo o segundo estado mais violento do país, a capital de Rio Branco sendo a capital mais violenta do país, com 63 homicídios por cada 100 mil habitantes. Em 4 anos nós mostramos que era possível melhorar esse índice e conseguimos sair de 63 homicídios por cada 100 mil habitantes para 19 homicídios por cada 100 mil habitantes. Fomos homenageados na Secretaria Nacional de Segurança Pública como o estado que mais diminuiu a violência no país. Então a gente sabe como fazer, nós sabemos o que é gestão, sabemos como é administrar, né? E é quando a gente vê que o nosso município precisa de pessoas que tenham esse conhecimento técnico, profissional, não somente na área de segurança, mas na área de geração de emprego, na área de educação, na área de saúde, a gente sim sente o desejo de poder contribuir mais, né, com o nosso estado, né, e com a capital de Rio Branco, que foi muito bondosa comigo. A capital de Rio Branco me deu a segunda maior votação de todos os deputados federais, né? Nós tivemos mais de 13 mil votos só aqui em Rio Branco, então tem uma dívida muito grande com Rio Branco. Temos trabalhado para encaminhar emendas, encaminhar recursos, para que Rio Branco possa melhorar cada dia mais. E se for da vontade da população, porque no meu entendimento quem manda é o povo. Eu não posso colocar o meu nome e dizer, eu sou candidato, eu quero ser candidato e empurrar a goela abaixo de todo mundo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ouvir a população e saber. A população quer isso, ela entende que nós temos essa capacidade técnica profissional para fazer com que Rio Branco dê um salto de qualidade nessas áreas de saúde, de educação, de segurança, de desenvolvimento econômico e social, de geração de emprego, de renda. Então é isso que nós precisamos analisar. Então o termômetro que vai dizer se nós vamos estar lá ou não vai ser a população que nós estamos andando, caminhando e estamos ouvindo ela. Tá bom. Satisfeito com a resposta. Meus parabéns. Márcio, pode colocar o vídeo aí para a gente voltar aqui para o estudo em seguida. O senhor, como coordenador nacional do MST, embora desconheça todos os fatos que o desabonam eventualmente, o movimento, o senhor foi convidado pelo presidente da República, na condição de coordenador nacional do MST, para compor a comitiva que foi à China. Algum outro coordenador de algum outro desses grupos, análogos a MST, CONTAG, FNL, etc., algum outro foi convidado para compor a comitiva além do senhor? Primeiro, foi um privilégio, de fato, ter sido convidado pelo presidente Lula para compor aquela comitiva que, na minha opinião, pela sabedoria da presidência, convidou vários segmentos da sociedade brasileira, ainda que majoritariamente eram empresários. Mas estava de todos os partidos. E da área social, digamos assim, o Lula teve a sabedoria de convidou as centrais sindicais, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, Moisés. Tenho entendido que ele tinha convidado a CONTAG, mas por motivo de agenda não conseguiu se somar. De maneiras que nós fizemos uma boa bancada lá. Então não foi mais ninguém desses grupos de luta pela terra, só foi o senhor lá? Só. E qual foi, afinal, a agenda que o senhor teve nessa viagem à China? Durante os 2 dias que estava lá o presidente, se seguia uma agenda muito oficial, muito formal, em que nós, os convidados, todos, nos somávamos às atividades. Por exemplo, nós fomos a Xangai para participar da posse da presidente Dilma no Banco dos BRICS. Claro, nós estávamos lá assistindo, cumprimentando, participando dessa atividade. Depois, na China, em Pequim, nós participamos de forma oficial de algumas das atividades do presidente, como, por exemplo, ele fez uma reunião com os sindicatos da China. Então, nós participamos junto com ele. Ele não convidou os deputados, não convidou. Estava só as centrais sindicais, eu, e do outro lado os sindicatos da China.
Depois houve um momento que houve também uma reunião. Desculpe, só uma questão pontual. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Brasil? Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária, no outro dia desaparece o MST. Então, na China, eles fizeram uma reforma agrária em 49, de 49 a 52. Foi muito drástica, eles distribuíram terra para todo mundo. E hoje a média das terras lá na China é 0,7 hectares por família. Por isso que eles passam fome. Não tem produtividade nenhuma. Eu não sou advogado, né? Da China. Aconselho vocês chamarem o embaixador deles aqui, que tem a prerrogativa legal de defendê-los. Doutor Valdir. Olha, doutor Seja Alex, bem-vindo. eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu estou muito satisfeito com essa iniciativa do X da Questão para discutir um assunto dessa envergadura, dessa importância, né? Que é a questão da invasão zero, como propõe a frente parlamentar. Eu vi que o senhor colocou aí em discussão, para dar início a esse debate, exatamente essa fala de quem lidera as invasões no país, né? Que é o MST. E ele deixa uma coisa muito clara aí, eu acho que quero ouvir, inclusive, a opinião do Coronel Ulisses. Aliás, eu comungo da mesma ideia do senhor. O Coronel Ulisses tem sido uma grata satisfação como parlamentar. E eu fico feliz porque, desde 2017, eu já era um dos entusiastas da candidatura do Coronel Ulisses para o governo do Estado. De forma que, para mim, é uma grata satisfação. Obrigado. Pois bem, o que é que quer o presidente nacional do MST como proposta de reforma agrária, como modelo de reforma agrária, Coronel Ulisses? Caro amigo Dr. Robson, ele quer uma reforma agrária que tem um caráter confiscatório. Não sei se os senhores observaram. Na China, diz ele, houve uma reforma agrária com grande distribuição de terra, em que cada família ficou com menos de 1 hectare de terra, 0,7 hectares de terra. O que é isso, doutor Alex? Isso é um confisco. Qual é o objetivo do movimento dos sem terras? É confiscar exatamente as médias e as grandes propriedades. Por quê? É exatamente as grandes e médias propriedades que fazem com que o Brasil hoje seja um celeiro do mundo, alimentando 7 bilhões de pessoas. Então, o que eles querem, na realidade, ele não diz dessa forma, mas eles querem fazer uma reforma agrária confiscatória. É bom que você registre esse nome, uma reforma agrária confiscatória, para confiscar as terras de quem tem médias propriedades e grandes propriedades, que faz do Brasil um celeiro. A minha avó dizia uma coisa para nós. Ela sempre recomendava as companhias quando a gente saía. Meu filho, cuidado com as companhias. Ela sempre dizia, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Sim. Você vê nosso presidente da República sai daqui para a China e ele ainda fala com satisfação. Deixou os deputados, deixou todo mundo, nós fomos fazer uma reunião só nós, fechado com os sindicatos. Mas, doutor Robson, eu vou passar aqui a palavra para o amigo. É que você fala aí. Hoje vamos aproveitar aqui o nosso deputado aqui, vamos tirar todas as nossas dúvidas. O Coronel Ulisses é membro dessa comissão, dessa importantíssima comissão de invasão zero, né? Verdade. Boa noite, doutor Alex, deputado, Coronel Ulisses, doutor Valdir Peraza. Doutor Alex, obrigado pelo convite. Sempre uma honra, uma alegria estar aqui. E com um tema tão importante que é essa questão de terra. Terra traz a ideia da economia, da ideia também da segurança, da igualdade, da prosperidade. E eu louvo a Deus pelo nosso deputado federal, Coronel Ulisses, estar encampando essa ideia, esse tema tão importante, porque isso é a ideia de prosperidade. A terra, ela tem que ser distribuída, mas mantida a propriedade privada, ela tem que ser preservada. Isso está na Constituição, é um dos fundamentos da República, é um direito e uma garantia que o próprio legislador constituinte colocou, positivou na Carta da República e não pode ser repudiado, não pode ser limitado por movimentos que querem destruir e derrubar as propriedades privadas.
deve sim fazer uma reforma agrária, distribuir terra, mas observando, doutor Valdir, as prerrogativas e os órgãos de controle. Por exemplo, verificando junto ao INCRA as questões de terras que foram realmente absorvidas pela autarquia federal para que se faça uma distribuição de terra. Agora, é criminoso, é ofensivo você invadir terra privada e produtiva. É terrível, né? É uma lástima, é um prejuízo para a República, é um prejuízo para a economia, é um prejuízo para o contexto social. Então, mais uma vez, parabéns, coronel, continue nessa força, que o Senhor te dê força, né, para continuar encampando essa questão tão importante, de preservar realmente a propriedade privada, né, sem perder a noção também da distribuição de terra para aqueles que realmente querem trabalhar na terra e não fazer uma mercancia, uma distribuição de uma mercancia, venda de terra, receber a terra para fazer comércio e vender e depois ir atrás de mais terra. Isso tem que ser parado, já está na hora disso, de acontecer realmente uma fiscalização. Está na hora das autarquias realmente trabalharem isso e respeitando, obviamente, a propriedade privada. Nós vamos fazer o intervalo, já voltamos conversando com o Coronel Ulisses, batendo esse papo aqui e trazendo para o conhecimento da população aquilo que está se fazendo de bom, preservando a democracia do Brasil e o respeito à propriedade privada. Já voltamos. De volta ao segundo bloco, aqui batendo um papo com tranquilidade sobre os direitos de cada um, o direito de propriedade privada, o mandato do deputado Ulisses, aquilo que ele pensa para o Estado do Acre, para o Brasil. É isso. Nós vamos pedir um vídeo agora sobre o deputado Ulisses numa sessão lá no Congresso Nacional. Senhor presidente, obrigado pela palavra e parabéns por ter assumido essa função tão importante. Como presidente, quero dizer aqui que eu não tenho nada e digo que o MST é um movimento criminoso. Comete crime de ameaça pessoal, comete crime de sequestro, de violação do lar, violação do domicílio, invasão de propriedade, interrupção de serviço de utilidade pública e vários outros crimes, sequestro, extorsão. E eu falo isso com propriedade porque passei mais de 30 anos na área da segurança pública, participando muitas vezes e cumprindo ordens judiciais para a reintegração de posse. E a maioria daquelas pessoas que estão nos assentamentos são massa de manobras. Algumas, muitas vezes, eu conversei, não sabiam por que estavam lá. E é importante exatamente essa CPI para que nós venhamos trazer a verdade dos fatos. Pegar aqueles criminosos que estão aqui em cima, que muitas vezes são deputados eleitos, senadores, presidentes, que usam a mão do MST como uma mão armada, uma mão terrorista, mas os verdadeiros criminosos estão lá em cima. Não vamos atrás daquele pessoal que está lá no assentamento, não, porque a maioria não sabe nem por que estão ali. São massa de manobras, são vítimas. Nós temos que ir atrás, muitas vezes até aqui dentro mesmo. Pessoas que vieram de lá e por isso deixam a bandeira verde e amarela para usar uma bandeira vermelha, deixam de usar um boné do Brasil para usar um boné de um movimento que é criminoso. Não tem outra situação. E essa situação de dizer, a bandeira do MST em prol da reforma agrária é uma mentira. E é legal porque a verdade vai surgindo. É uma mentira, sabe por quê? O PT, o atual governo, passou mais de uma década no governo, poderia ter feito a reforma agrária, não fez, não tem interesse em fazer, porque quer utilizar essa massa de manobra como um apoio político, um braço armado, exatamente para prejudicar os produtores rurais, os verdadeiros que realmente colocam o alimento na nossa mesa. E é legal que a verdade vai surgindo. Aí vem uma deputada aqui falar mal do nosso relator, com uma falta de respeito, e aí eu fico sabendo agora que lá no gabinete lá está a esposa do José Rainha, que é o maior criminoso desse movimento sem terra. Então vamos acabar de mentira e falar a verdade aqui. Se tem teto de vidro, não fique jogando pedra nos outros. Isso é que eu queria passar para os senhores, para as pessoas que estão nos assistindo aqui também e para todos os meus deputados. Nós vamos em busca da verdade. Não vamos ter aqui vingança e nem perseguição, porque os principais criminosos desse movimento têm que ser responsabilizados. Muito obrigado, presidente.
Deputado, para fazer isso no primeiro mandato lá do Congresso Nacional, precisa saber o que está fazendo. Na verdade, às vezes eu me assusto comigo mesmo, porque eu não tenho medo, né? E talvez isso venha da minha profissão que eu tive por mais de 30 anos. Eu enfrentei organizações criminosas, eu enfrentei tiroteios, mais de 5 tiroteios, né? Onde a minha vida ficou em risco. Eu nunca me acovardei, nunca corri de nenhum deles, sempre estive disposto a dar minha vida em prol da sociedade, porque eu juramentei isso quando entrei nessa profissão. A nossa profissão de policial militar é juramentada. A gente é capaz de arriscar a nossa vida, sacrificar a nossa vida em prol de outras pessoas, muitas vezes pessoas que nós não conhecemos. Por isso eu sempre digo que o policial militar, o policial civil, o pessoal da área de segurança, que são juramentados, essas pessoas são anjos da guarda da sociedade, de toda a população. Então eu nunca me acovardei nesse sentido e não vai ser lá na Câmara que nós vamos nos acovardar de falar a verdade, de trazer à tona as necessidades que o nosso país tem e principalmente de combater o crime. O MST é um movimento criminoso, inclusive teria que ser reconhecido como uma organização terrorista. Fizeram agora e depois apagaram, viram que tinha feito besteira, mas chegaram a publicar um card apoiando o grupo terrorista Hamas numa situação que a gente sabe que é muito delicada, que está acontecendo no Oriente Médio. Então, a gente vê que criminoso, bandido se junta mesmo, né? Tudo na mesma panela. E nós, como passamos a vida toda combatendo o crime, não vai ser diferente lá. Nós estamos lá para combater o crime também. E também, deputado, pelas suas palavras, um ciclo de informação rápido. Como é que você descobriu que a mulher do Zé Rainha estava lá no gabinete da deputada? É porque a gente tem as informações, né? A gente manda pesquisar as coisas, né? Então, assim, quando você entra na política, você tem que ter esse cuidado, porque assim como eu pesquisei eles me pesquisam também. Não é simultâneo. Então, antes de nós irmos para lá, nós já tínhamos verificado, né, que no gabinete de uma determinada deputada, a esposa de José Rainha era chefe de gabinete lá. Complicado, né? A deputada que estava lá defendendo o MST. Doutor Valdir. Olha, eu estou realmente entusiasmadíssimo, deputado, com essa sua determinação para denunciar um movimento que realmente tem as características que o senhor definiu. Na realidade, doutor Alex, o movimento do MST, o objetivo não é fazer reforma agrária, é fazer a revolução comunista para implantar uma reforma agrária confiscatória, como a que Stedley declarou aí. Deixar cada família com menos de 1 hectare, né? Menos de 1 hectare de terra. Esse é o objetivo dele. Reforma agrária pode-se considerar que foi feita enquanto Bolsonaro estava na presidência. Distribuiu, doutor Alex, assentou mais de 400 mil famílias. Entregou os títulos. Então, o que deve ser feito na realidade é uma regularização fundiária. Aliás, eu até parabenizo o governador do estado do Acre, o governador Gladys Cameli, que está, através do Instituto de Terra, do Iteracre, fazendo um trabalho belíssimo de regularização fundiária, fazendo com que as pessoas sejam realmente proprietárias. Isso é o importante, transformar o estado do Acre, como o Brasil, num estado de proprietários. A propriedade, disse muito bem o Dr. Robson, é um direito que está previsto na Constituição Federal, mas é muito mais do que isso. É um direito natural que vem sendo reconhecido desde Platão e Aristóteles, não é? E quem é cristão não pode se opor à propriedade. Propriedade e família caminham juntos. Eu dei recentemente, coronel, lá numa palestra que fiz lá em Epitaciolândia, um exemplo frisante. Uma pessoa que tem um comportamento autodestrutivo, por exemplo, de usar droga, consegue formar família? Evidentemente que não. Consegue formar patrimônio? Também não. Então, a família e a propriedade são duas instituições
criadas por Deus e devem caminhar juntos e não pode ser extinta como quer essa ideologia perversa do comunismo. Parabenizo o Coronel Ulisses pela sua coragem e determinação. Muito importante, né, que essa questão do direito à propriedade, ela está no artigo 5º da Constituição, é uma cláusula pétrea, não pode se relativizar. Artigo 5º, inciso 23, né, o direito de propriedade, e nós não podemos permitir também que o STF venha interferir relativizando isso em hipótese alguma. Né, e como foi bem falado pelo doutor Valdir Perazzo, né, não há interesse do governo de esquerda, de um governo comunista, em fazer reforma agrária. Isso já está aprovado. Passaram mais de 10 anos no poder e durante 10 anos eles não conseguiram chegar nem perto dos títulos que foram dados pelo Bolsonaro, que passou apenas 4 anos. Sim. E outra coisa, quando o Bolsonaro entrega um título de propriedade na mão de uma pessoa daquela que está assentada, aquilo ali tem uma palavra que vem à tona, chama-se liberdade. Aquela pessoa passa a ser livre. Ela não tem mais nenhum compromisso de estar com o MST, de estar fazendo politicagem para o MST, de estar fazendo, sendo utilizado como massa de manobra do MST, né? Cometendo crimes gravíssimos. Então, hoje, eu vejo a questão da propriedade como algo que não somente dignifica o homem, o cidadão, a família, mas algo que traz liberdade. Essa é a palavra. A partir dali, você é dono da sua terra, você pode fazer o que você quer com aquela terra, você pode produzir. E outra coisa, essa questão de invasões, ela prejudica a economia e o desenvolvimento do nosso país. O Brasil tem condições de ser a maior potência mundial simplesmente na questão da segurança alimentar. O Brasil é o celeiro do mundo, ela tem condições de sustentar todo o mundo. E muitas vezes algumas potências mundiais já viram isso. A China já viu isso, a França já viu isso, o próprio Estados Unidos, que é capitalista, mas também faz alguma influência nas questões ambientais para evitar que o Brasil se torne a maior potência mundial, porque o Brasil, na questão da segurança alimentar, ela tem condições de alimentar todo mundo. Ela faz isso hoje com mais de 1 bilhão de pessoas e com todas as dificuldades que é imposta pelas questões ambientais por ONGs. Tem muitas ONGs também que são criminosas, né? E isso vai ficar patente agora na CPI das ONGs. Parabenizar o senador Márcio Bittar, que está como relator da CPI, e eu tenho acompanhado, porque nós, aqui da região amazônica, nós somos vítimas dessas organizações não governamentais, né? Então, assim, ele está fazendo um trabalho muito bom para mostrar o tanto de prejuízo que eles têm trazido, principalmente para as pessoas que moram e residem na Amazônia. Já vai ficar aqui um convite, deputado, que quando encerrar essa CPI do MST e também a CPI das ONGs lá no Senado, eu gostaria de bater um papo aqui com você e com o senador juntos. Sim. Porque vocês vão estar com muitas informações, cabedal de informações sobre uma coisa importante para a sociedade do Brasil, para o Brasil, né, e para o mundo. Porque são informações que vocês detêm diante de um processo investigativo muito grande. Doutor. Eu acredito, Coronel Ulisses, deputado, que você chegou a fazer aquele pensamento, agora como deputado federal, de que quando estava cumprindo ordem judicial de reintegração de posse, aquilo era a ponta, né? A ponta do iceberg, que tudo começa lá em Brasília. Sim. É de lá que vem o desarranjo e que chega na ponta. Com certeza. E que se tratasse lá, no Congresso, na Câmara, no Senado, com o devido respeito, com a devida ordem, a gente não teria tanta mazela social, né? E aí, como o deputado bem disse, a esquerda passou anos e décadas no poder e não fizeram a devida reforma agrária. Não entregaram os títulos que as pessoas tanto merecem para chegar num banco e fazer um financiamento, para ter a real liberdade sobre a sua terra, para poder vender, para poder financiar, fazer o que ela bem quisesse.
tudo fica meio que amarrado quando eles tentam fazer alguma coisa, né? Eles tratam uma ideia como algo interessante, mas eles não conseguem realmente, na forma e no conteúdo, fazer de acordo com o que tem que ser, como foi no caso do governo Bolsonaro, que realmente entregou o título, entregou o domínio, entregou a propriedade de fato e de direito para as pessoas que precisavam de terra. Interessante que ele entregava o título, sempre que era possível, para a mulher. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Ele sempre entregava exatamente para a mulher. Por quê? Para fortalecer o laço familiar, né? Então, entregava para a mulher, ao invés de entregar para o homem. E assim, quando nós vamos tratar desse assunto aqui, a gente tem que chamar atenção para uma coisa que é muito importante. Que os nossos antepassados, né, o meu avô, eu lembro muito bem do meu avô falando, minha bisavó, meu pai também, não pode flertar com a esquerda. A esquerda é contra os cristãos, a esquerda é contra a vida, por isso defende o aborto. A esquerda é contra o desenvolvimento econômico, social, geração de emprego, porque ela quer o caos. Então, quanto mais pessoas dependerem do Bolsa Família, olha só. Inclusive, estava comemorando o Bolsa Família. Isso não é para se comemorar. Isso é para a gente lamentar. Essas pessoas, as pessoas que recebem Bolsa Família, elas recebem, mas elas não recebem porque ela quer, porque ela não tem oportunidade de trabalhar, de ter um emprego, de ter a sua própria terra, de ser dona de sua propriedade, e por isso ela recebe um Bolsa Família, que é humilhante, é ultrajante. Necessário, sim, muito necessário, porque nós não podemos deixar essas pessoas morrerem de fome nem padecer. Mas isso não é algo para se comemorar. Nós devíamos comemorar que aquele número de pessoas do Bolsa Família estivessem empregadas, recebendo seu salário, comprando as suas coisas, dando educação para os seus filhos. Né? Então, é isso que nós temos que ver. Então, não dá para flertar com a esquerda. Né? E não adianta achar que o cara, porque ele muda de cor, ele muda de pensamento. Ele não muda de pensamento. Você, porque ele mudou e trocou a camisa, que era vermelha, e botou um azul, por exemplo, botou uma amarela, por exemplo, ele deixou de ser comunista, ele deixou de ser petista, em hipótese alguma. Sim. Ele continua com os mesmos pensamentos e recebendo a ordem, porque eles recebem ordem de pessoas aqui de cima. Ele recebe ordem do Lula, ele recebe ordem do pessoal, aí não vou citar nome para não dar direito de resposta. Recebe ordem daquele pessoal daqui de cima que vocês já conhecem e que levaram o nosso Estado ao caos, que levaram o nosso Estado ao subdesenvolvimento, né? Que não querem que o nosso Acre, a região amazônica se desenvolva, que o povo viva na miséria. Não brinca com a esquerda. É complicado. Olha, o deputado citou aqui o nome do Lula, o presidente Lula fica aqui, quando quiser vir aqui no X da Questão, nós estamos aqui às ordens para receber o meu direito de resposta. Vou chamar um intervalo, já voltamos para conversar sobre a frente parlamentar, que o deputado é o representante do Estado do Acre da Mata. Já voltamos. Já chegamos ao terceiro bloco, uma hora de programa, um papo tão agradável, e doutor Valdir, doutor Robson, que o tempo passa rápido. Parece até que a gente, né? Mas eu quero que o deputado fale um pouco aqui para nós sobre a frente parlamentar, que hoje ele é o representante do Estado do Acre, e o que essa frente parlamentar representa hoje para o Brasil, para conter essas demandas todas que as pessoas vivem implantando na propriedade do outro, de quem tem a posse, de quem tem a documentação, de que é dono. Nós fizemos o lançamento e instalação da Frente Parlamentar Invasão Zero, agora essa semana. Foi uma frente muito prestigiada, inclusive o presidente Bolsonaro esteve nessa frente, e lá na frente foram eleitos um deputado federal para representar cada estado. E do estado do Acre, eu fui colocado como o representante. E agora a minha missão aqui é trabalhar
dentro da Assembleia Legislativa, para que também nós tenhamos uma frente que cuide dessa situação. E, a partir de agora, essa frente trabalhar legislação e freios para evitar essas invasões, que no governo do Bolsonaro não estavam ocorrendo, né? E só foi o Bolsonaro sair e parece que foi liberado, né? Assim como está ocorrendo com a criminalidade, né? O Bolsonaro conseguiu diminuir em 4 anos mais de 20 mil homicídios. Nós tivemos recorde em apreensões de drogas e de armas ilegais. E hoje isso tudo está se esvaindo pelo ralo, está correndo por águas abaixo, e estamos tendo novamente aumento de homicídio. As apreensões de drogas diminuíram mais de 30%. Apreensões de armas ilegais também diminuíram, né? Só aumentou a apreensão, uma perseguição daquelas pessoas que possuem as armas que são legais, né? O CAC, né? O colecionador, o atirador, né? Aquela pessoa que é caçador. Então, essas pessoas estão sendo prejudicadas. Então, essa frente parlamentar, ela tem a finalidade de fazer também com que alguns projetos de leis que foram inseridos no relatório da CPI do MST possam dar prosseguimento dentro da Casa Legislativa. Eu mesmo tive um projeto que foi apresentado e foi inserido pelo relator, né, o deputado Salles. Ele inseriu, ele já achou interessantíssimo o projeto de lei, foi inserido dentro do relatório, que é um projeto que altera a lei do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o Cozinha Solidária, no sentido de que essa lei realmente ela venha a beneficiar o produtor rural, o pequeno produtor, a agricultura familiar, aquelas pessoas que realmente são trabalhadoras e que precisam ter os seus alimentos comprados pelo governo. E não para beneficiar o MST, porque do jeito que a lei está lá, o governo pode passar dinheiro público para o MST continuar fazendo invasões, pode passar dinheiro público para o MST para ele continuar cometendo esses graves crimes que ele comete. Então, nós fizemos essa legislação, foi colocada lá, e essa proposta, dentre tantas outras, tem outras que criminalizam o MST como um grupo terrorista, o que é verdadeiro, no meu entendimento. Sim. Né? Então, assim, e vários outros, né? No sentido de que essa frente tem essa finalidade, colocar um freio nas invasões, respeitar o direito fundamental do artigo 5º da Constituição, inciso 23, que é o direito de propriedade, né? E evitar que o MST continue utilizando pessoas de bem. Às vezes tem pessoas de bem nos assentamentos, pessoas de bem que são enganadas, né? A própria CPI mostrou, né, pessoas enganadas, pessoas que são chantageadas, que são extorquidas, né? Assassinatos, sequestro, extorsão, são muitos crimes. Né? Deputado, então, assim, a frente tem essa finalidade, combater tudo isso. E, deputada, está sendo extensiva às assembleias legislativas? Sim, a finalidade dos representantes estaduais é fazer com que as assembleias legislativas também criem essas frentes, né, para que nós possamos chegar lá na ponta, né? As câmaras municipais. As câmaras municipais. Porque todo mundo fica assim, fica uma corrente, né? Fica uma corrente, você, por exemplo, os vereadores reúnem, pode fazer uma frente parlamentar, mas também pode fazer um conselho da comunidade ali para todo mundo tomar conta, reporta se é o deputado estadual ou o deputado federal, tem um movimento, você vem lá para cá, traz umas novidades, reúne com todo mundo, né? Está todo mundo ali prestando atenção, né, doutor? Porque isso é uma questão de união. As autoridades fica mais fácil ouvir quando existe uma organização nesse sentido. E para você que é o representante hoje do Acre, se você estender isso para as câmaras municipais, vai ser muito bom. Essa é a intenção. Essa é a intenção, a gente estender isso para as assembleias legislativas e também para as câmaras municipais. Então, essa é a missão de cada representante dentro do Estado. Né? O presidente da frente é o tenente-coronel Zuco. Né? Luciano Zuco. Luciano Zuco, que a gente tem também
Relações de um amizade. relacionamento de amizade há muito tempo, em 2002, né, nós já estávamos estudando junto, fazendo curso, né, então a gente tem uma amizade muito grande, uma relação de confiança, é uma pessoa extremamente voltada para também as pautas de direita, inclusive dizer aqui que eu tenho alguns jornais que o pessoal me chamam aqui no Acre como extrema direita. Se defender a vida e for contra o aborto, defender os princípios cristãos, defender Deus, defender pátria, defender família, ser a favor das coisas certas, contra a corrupção, contra o comunismo, se isso é extrema direita, então é isso que eu sou. Doutor Valdir. Olha, Coronel Ulisses, eu estou realmente muito entusiasmado com o senhor integrando essa comissão parlamentar, porque ela vai ter um papel muito importante. Aliás, eu tomei conhecimento, Coronel, que, na realidade, no passado, quando o MST invadia uma propriedade, o pobre do proprietário tinha que tomar iniciativa sozinho, reagir sozinho. Então, a comissão, e o coronel pode esclarecer melhor isso, trazer mais informações, a comissão também vai ter o papel de aglutinar os proprietários para reagirem coletivamente como fazem os criminosos do MST. Então, eu até queria aproveitar, coronel, a sua presença aqui e a sua determinação e convicção na defesa da propriedade, para que o senhor pudesse atrair os proprietários, até para criar grupos nas redes sociais como o WhatsApp, né? No sentido de poderem coletivamente se defenderem quando tiverem suas propriedades invadidas, né? Porque não é só a Constituição que proíbe a invasão de terra. O Código dos Códigos, que é os 10 mandamentos, também proíbe, coronel. Lá está dito, não roubarás, não cobiçarás as coisas alheias, né? Não tem coisa mais clara, transparente de forma solar que a propriedade não pode ser invadida. E se pegarmos todas as encíclicas papais, lá está dito, o direito de propriedade é um direito natural, de forma que as pessoas cristãs não se sintam intimidadas quando se diz, você é um grande proprietário. Não, o direito de propriedade é sagrado, é um direito natural. E até finalizando, eu recomendaria, coronel, o livro do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Ele tem um livro que foi feito ainda nos anos 70, com o objetivo de exatamente ajudar os proprietários. Reforma agrária, uma questão de consciência, onde ele traz todo o magistério da igreja, determinando que a propriedade é um direito natural, não pode ser invadida nem usurpada. Né? Eu quero deixar claro aqui que eu sou extremamente a favor da reforma agrária, da maneira correta. Eu sou contra movimentos sociais que têm características criminosas e ficam usando as pessoas como massa de manobra. Então, sou a favor da reforma agrária, sou a favor de que as pessoas tenham os seus títulos definitivos de propriedade. Hoje, pela manhã, tive uma agenda no Polo Geraldo Mesquita. Lá no Polo, visitei algumas pessoas e a principal demanda que eles pediam era exatamente o título de propriedade. Aquilo ali ainda é uma área considerada rural, então a gente precisa tomar alguns passos. Levei o vereador Ismael Machado comigo, junto com o vereador Moraes, que é daquela região, e pedi para que eles pudessem trabalhar já de imediato o plano diretor, para que ali possa ser uma área não somente rural, mas também urbana, comercial, enfim, para quê? Qual é a diferença disso? Porque se for uma área rural, só pode legalizar a área se tiver 3 hectares. Então, menor que 3 hectares só pode se for área urbana. Então, se nós conseguimos fazer isso, e aí os vereadores se disponibilizaram a dar andamento nisso, esse projeto vai caminhar lá na Câmara Municipal, e em cima disso a Prefeitura posteriormente conversa e faz um convênio com o Interacre, e aí a partir daí nós podemos ajudar com a questão da documentação. E eu me dispus, quero dizer aqui, dizer para cada um dos senhores, o senhor Miguel, que estava lá na reunião,
o que depender de mim, de emendas parlamentares para custear isso, porque tem um custo. Tem um custo. Né? Tem um custo de georreferenciamento, tem a questão das questões cartorárias. Né? Nós vamos colocar, não somente nessas áreas, em outras áreas que nós entendemos que há essa necessidade. Eu estou à disposição para isso, porque eu quero ser uma pessoa que tem um mandato voltado também para dar liberdade para as pessoas em ter as suas terras, em ter a sua propriedade. Eu desejo que você tenha o seu título definitivo, porque eu sei que você, com o seu título definitivo, você é dono papel da passado. terra, né? Você é dono daquele bem imóvel. Que bom. Tem um outro vídeo aí ainda para se passar? Não. Não, né? Doutor Robson, as considerações finais agora, porque o nosso tempo já está estourando, mas é um bate-papo agradável, um tema importante, que eu gostaria de dizer, que você que está nos assistindo, às vezes a gente diz mesmo assim, isso não é de interesse meu, mas é um interesse de todos nós, porque quando você vê uma coisa acontecendo ali numa propriedade dos outros, amanhã pode estar acontecendo na nossa, na do nosso pai, na da nossa família, né? Verdade, isso doutor é uma Alex. coisa que a gente tem que pensar. Verdade, doutor Alex. A gente tem que pensar no coletivo, no todo, na sociedade. E eu lembro, deputado, que muitas pessoas, como o senhor bem disse, são massa de manobra, porque é implantado nelas o sonho de que aquela terra invadida vai pertencê-las. Quando a legislação já dá indicativo, já tem lei para isso, precisa aperfeiçoar, é claro, mas que quando a terra é invadida, ela sai da esfera de desapropriação. Né? E como o senhor bem disse, a própria Constituição permite a retirada da terra privada para fins de reforma agrária, mas a terra improdutiva. Sim. Não a terra produtiva, não aquela onde o cidadão está plantando, está trabalhando, está cuidando com a sua família. Essa tem que ser protegida pelo Estado e não o contrário. Ela tem que ser respaldada pelo poder público. Né? E eu lembro de um vídeo que foi chocante, membros de grupos do MST invadindo propriedade privada produtiva, destruindo plantações de laranja. Isso aqui é triste, porque aqui teve suor, teve dinheiro, teve investimento, teve o tempo do proprietário ali em cuidar daquela propriedade. Então, deve-se manter a propriedade privada, o poder público, e aí a gente pede a sua atuação para que o Estado do Acre seja um Estado de referência na questão da titulação das propriedades públicas, da propriedade urbana e rural, para que as pessoas tenham realmente a liberdade, a efetividade de fato e de direito com relação ao seu patrimônio. Então, parabéns, continue no seu mandato, continue ajudando o Estado do Acre, principalmente nessa questão da regularização fundiária que o Acre tanto merece e precisa. Obrigado, doutor Alex, pela oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Valdir. É sempre uma honra estar com vocês. Doutor Valdir, as suas considerações finais. Eu quero parabenizar, finalizando, doutor Alex, a sua feliz iniciativa de debater um assunto de tamanho interesse e dizer, coronel, que inclusive o doutor Alex tocou no assunto, o deputado Afonso Fernandes já está, coronel, articulando a criação de uma frente similar na Assembleia Legislativa, e até sugiro que o senhor se articule com ele para que tenhamos também uma frente dessa magnitude, dessa natureza e dessa importância na Assembleia Legislativa. E o doutor Alex até terminou sugerindo uma coisa muito importante. As câmaras de vereadores... Já facilita o meu trabalho e quando tiver instalado a gente vai trazer, a gente tem condições de trazer a frente parlamentar federal aqui para fazer a instalação da frente aqui. Exatamente, exatamente. E eu só terminaria dizendo o que o senhor disse de forma muito brilhante, que sem propriedade não existe liberdade. Coincidentemente, coronel, eu li um livro cujo tema é exatamente esse, do Richard Pipes, Propriedade e Liberdade. Ele diz o seguinte: é impossível existir liberdade onde não exista propriedade. Você pode até ter uma sociedade com propriedade sem liberdade, mas não existe sociedade com liberdade sem propriedade. O senhor está absolutamente certo. Meus parabéns, doutor Alex, meu caro colega, doutor Robson, e eu gostaria de contribuir com Vossa Excelência para que essa CPI efetivamente produza um bom resultado, não só para o Acre, mas para o Brasil, para que continuemos sendo um celeiro da humanidade. Isso aí. Eu quero dizer que nós estamos chegando ao final. É uma honra muito grande receber a todos vocês. Vou passar a palavra agora para as considerações finais aqui do deputado federal Ulisses. Parabenizar pelo trabalho, Ulisses. Mais uma vez, grato
sua presença aqui no programa X da Questão, não já é a segunda vez que você vem aqui, sempre que precisar divulgar o trabalho vocês aí da assessoria, divulgar o trabalho do deputado, pode mandar um vídeo que nós vamos passar aqui com o maior prazer, viu? Aqui é um canal informativo. Eu queria agradecer ao meu amigo Alex, né? Sabe muito bem o que a gente passa naquela casa, porque já foi deputado federal. E parabenizar, né? Esse seu programa aqui, ele realmente traz conhecimento, né, para as pessoas, né? E traz verdades, né? Traz realmente a liberdade de expressão também, que isso é muito importante. Então, assim, a parabenizar pelo seu trabalho, né? E não só o trabalho aqui, que o senhor tem aqui na imprensa, né? Mas o trabalho que o senhor tem realizado também na questão da saúde, lá na Santa Casa. Né? Agradecer ao advogado, doutor Robson, também pelas considerações muito importantes, intervenções realmente pontuais. Doutor Valdir Perazzo, uma honra poder estar aqui debatendo com o meu professor. Né? Obrigado. Então, assim, e dizer para toda a população que nós estamos sempre à disposição, que como deputado federal, vocês podem ter certeza que nós vamos estar sempre defendendo as causas, os interesses do nosso país, da nossa nação, do nosso estado do Acre, de cada município, né, dos 22 municípios, e dizer que o nosso gabinete, né, está à disposição de toda a população, de cada cidadão acreano. E que nós temos lá as nossas redes sociais, o pessoal às vezes quer dar uma sugestão, quer sugerir algum tipo de projeto, né? A gente está à disposição para acatar tudo isso. O nosso mandato ele é participativo, não me pertence, pertence a cada um de vocês, pertence ao estado do Acre. Doutor Valdir, eu aqui imaginando, falando, quando o deputado disse, montar a frente parlamentar na Assembleia, e a Frente Parlamentar Nacional vem aqui, e eu já fiquei aqui imaginando assim, os vereadores de todos os municípios, pastores, padres, quem quisesse participar. Maravilha, um grande evento, um negócio assim bacana, né? Grande bonito. Evento. Muito importante. Sonhar é possível. A gente pode fazer um evento grande para a instalação aqui. Tenho certeza que o Ricardo Salles vai querer vir, o deputado Ricardo Salles, que o deputado Zucco vai querer vir. Eu acho que não... O simbolismo da Amazônia, especialmente do Acre. Sim. Né? Mas olha, muito obrigado por tudo, obrigado aqui aos convidados, aqui estamos sempre às ordens, e você que está nos assistindo, espero que nós tenhamos contribuído com informações importantes para a sociedade, e desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe poderosamente a todos nós aí, que a gente continue com saúde, com tranquilidade, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça no nosso coração e no dia a dia com o nosso semelhante. Um abraço. Amém.